Olá, querido povo de Deus, eu quero conversar um pouquinho com você sobre São Bento. Você que me acompanha pelas redes sociais, televisão, rádio, sabe que todos os anos eu faço a novena de São Bento, ainda mais agora, na nova batalha, fazendo 9 quintas eucarísticas, pedindo São Bento livrai-nos do mal. E por isso, eu quero que você compreenda quem foi São Bento. É claro que no final nós vamos fazer aquela oração forte das medalhas de São Bento, mas eu quero aqui falar sobre o quanto São Bento pode nos ajudar. Não vou me ater em falar em datas, em falar na história dele. Quero falar no que ele nos deixa como um recado importante nessa grande batalha que travamos. É pandemia, desemprego, é problemas no casamento, são problemas no casamento, é traição, mentira, drogas dentro de casa. São Bento foi um homem que lutou bravamente contra o mal. Ele é fundador da Ordem dos Beneditinos, que tem como lema Ora et Labore, que quer dizer rezar e trabalhar. Ele tinha o dom do discernimento espiritual. E ele encontrou 3 brechas por onde o inimigo pode entrar no nosso coração. Antes de continuar, eu quero explicar brechas, só para você entender. O inimigo é feio, o diabo é horroroso. Ele é anjo, Lúcifer, mas quando ele decaiu, ele ficou medonho. E você acha que se ele se apresentar feio como ele é, terá discípulos? De jeito nenhum, meu filho. Então ele vem em forma de sedução, ele vem em forma de tentação. Os antigos, minha mãe dizia, Deus a tenha, Dona Persília, no céu, ela dizia assim, quando o inimigo, o diabo vem, ele se veste com as melhores roupas e com a melhor aparência. Tadinha, nunca fez teologia, mal lia a Bíblia, mas ela tinha essa sabedoria nata, porque é bem assim. Brecha significa, por exemplo, na sua casa, nem sempre você olha para o telhado e vê onde está a goteira. O que você vê é a infiltração. Pela infiltração, pela umidade, você sabe, ali tem um problema. Assim são as brechas na nossa vida. Nós às vezes não percebemos, mas está lá a goteira, está lá a infiltração. E o inimigo aproveita, porque ele não quer nos assustar, não quer se apresentar feio, fedorento como ele é, ele aproveita as brechas, as rachaduras que eu e você deixamos na vida pessoal, emocional, vida sexual, vida financeira. E ele vai entrando, minando, apodrecendo, tomando conta. Então, toda vez que eu falar brechas, agora você entendeu. Falando de São Bento, São Gregório, o grande Gregório Magno, no livro dos Diálogos, ele descreve São Bento como um homem que recebeu o dom da sabedoria desde a sua mais terna idade e insiste sobre um carisma que lhe era peculiar, o discernimento dos espíritos. Inclusive, esse discernimento serve para todos nós. Algum momento eu vou falar um dia sobre os dons do Espírito Santo. Mas discernimento no Espírito é aquele que percebe, isso é de Deus, isso é do mal. Essa é a eficácia do discernimento do Espírito. Coisa que nós estamos precisando muito, dentro de casa, na comunidade, no mundo. Isso aqui, não me cheira bem. Isso não é de Deus. É isso que nós temos lá, às vezes, adormecido, inquieto, imperfeito, mas que é o discernimento do Espírito. Falando sobre as brechas, a cobiça. A primeira brecha. O que é a brecha da cobiça? É a idolatria das coisas. Por exemplo, fazer do dinheiro um Deus. É um apego às coisas da terra. A cobiça
São Bento coloca como símbolo desta brecha o porco. Mas, padre, o porco, sim, pois o focinho está sempre ligado no chão. É impressionante porque o porco, ele não levanta os olhos para o céu, é sempre para baixo, quase sempre lavagem. Nesta brecha, a luta acontece na reorientação dos desejos. É preciso conquistar uma atitude de oblação, de generosidade e desapego. A segunda brecha é a vaidade. É a idolatria do outro, vaidade, como objeto do prazer. E é necessário essa necessidade de ser reconhecido e amado de forma distorcida, pois por essa brecha se esquece a relação de fraternidade com o próximo e o foco é a pessoa mesmo, ela só pensa em si. É fazer tudo só pelo interesse de ocupar o primeiro lugar, ser bem visto pelos outros, elogiado, ter status, ser admirado. E para essa brecha, São Bento usa o símbolo do pavão. Não precisa explicar muito, né? O pavão, peito estufado, com aquela cauda majestosa para atrair. É preciso reorientar essa necessidade natural e boa de ser reconhecido e amado. É dizer com a sua vida e com o seu coração: Senhor, vosso é o reino, o poder e a glória. Se a primeira brecha, a atitude de desapego, era a garantia da vitória, nessa segunda brecha é necessário perseguir a atitude da solidariedade, do diálogo, da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Para isso, são fundamentais algumas virtudes: a mansidão e a simplicidade. Vamos para a terceira brecha, o orgulho. É querer dominar tudo para si. Ser um verdadeiro Deus é a idolatria de si mesmo. Aqui, São Bento ilustra com o símbolo da águia. O orgulho é a origem de todos os pecados. É pelo orgulho que o homem se separa de Deus e procura sua independência. É a necessidade de perseguir a virtude da humildade, da luta espiritual. Às vezes, Deus nos dá a graça da humilhação. Você não entendeu errado, não. Às vezes, e os santos já diziam isso, Deus nos dá a graça da humilhação. Para quê? Como uma espécie de exercício para crescermos na humildade e vencermos essa brecha do orgulho. As lições de São Bento são muito atuais. Não sei se você está gostando, mas nas minhas pregações, quer em retiro, quer em palestras, quer em sermões, eu uso muito, até para escrever sobre isso. Uma vez que somos testados todos os dias, muitos se deixam levar por uma falsa neutralidade, acreditando ser possível manter-se em cima do muro. Mas a verdade é que ou estamos trabalhando para o reino de Deus, ou estamos trabalhando para o reino de Satanás. Que São Bento nos ajude nesse combate contra o mal. Rezemos juntos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Sai de retro, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus Onipotente, a graça que necessitamos. São Bento,
Dai-nos a graça de que, ao terminarmos nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Amém.